Boa noite, Cefrate. Boa noite, amigos. Estou aqui na expectativa de quando é que poderemos estar presencialmente reunidos. Já soube pelos amigos trabalhadores da casa que esse dia está perto, é bem próximo. Quando vamos começar a nos encontrar presencialmente em nossa casa. Não que a gente vá deixar de ter encontros virtuais também, como esse, né? Mas o momento da gente estar na nossa casa, no nosso cantinho físico aqui da Terra, vai ser muito importante, né? Porque um centro espírita na Terra é sempre um pontinho de luz. É mais uma casa de Nosso Senhor que se abre na Terra. Então estamos todos na expectativa, né? De quando é que a gente vai poder se reunir na nossa casa. Ajudem a nossa casa, na obra, na construção. Essa fase de obra é uma fase muito difícil, muito dispendiosa, né? Ainda mais que o Cefrat é um centro pequeno, com poucos colaboradores, então eu sei que o esforço tem sido intenso para levantar as paredes de nossa casa. Então eu sei que daqui a pouco vamos estar juntos. O tema que nos traz a casa hoje é boa noite, bom dia, depende da hora que você vai assistir essa palestra, né? Que vai ao ar no domingo de manhã, mas você pode assistir em outro horário também. A Rede Mundial de Computadores nos permite isso, né? Que é conseguir acessar o conteúdo que a gente escolhe no horário da nossa disponibilidade. O tema que nos traz a casa hoje, pessoal, é escolhido pela direção da casa, está aqui na nossa obra Fonte Viva, um livro fantástico de Emmanuel, psicografia do mentor da nossa casa, do nosso Chico. Vamos falar hoje da lição número 5, de Fonte Viva. Quem tiver a obra, ou se puder ter acesso a ela de outra forma, pelo menos acesso à lição, recomendo que leia. Porque a lição número 5 é uma lição linda de Emmanuel, feita com base numa passagem de Mateus, que é a fala de Jesus, quando ele fala, vinde a mim. Com base nessa fala linda do nosso mestre, Emmanuel faz então o capítulo, as reflexões do capítulo, né? As reflexões evangélicas de Emmanuel nos ajudam a compreendermos todas as passagens do Evangelho. Emmanuel vai na letra do Evangelho ali, explicita pra gente o sentido, nos remete a profundas reflexões, né? Na lição número 5 aqui da obra, Emmanuel coloca como título Consegues ir? E aí ele coloca então a epígrafe, que é a passagem de Mateus, né? Que é a fala de Jesus, vinde a mim. Em resposta, em reflexão aprofundada, indo para além da letra, Emmanuel nos pergunta se a gente tem conseguido ir, né? Ele faz assim uma reflexão que é individual, Cefrate, que é inalienável. Eu não posso fazer por outra pessoa, ninguém poderá fazer por mim, certamente, mas é preciso que a gente faça. Ele diz assim na lição: 2000 anos passados, do convite lindo do mestre para nós, algo que nos emociona, né? Quando Jesus nos convida a irmos ter com ele que é o pastor divinal de nossas almas, né? O pastor que pastoreia nossas almas a pedido de Deus desde sempre. Ele que nos tem como ovelhas do redil dele, nos convida, né? Imaginando Jesus com os braços abertos, chamando-nos para ele. O vinde a mim de Jesus, Cefrate, na verdade não passa. Vários séculos, através dos milênios, e nos alcança com um amor inacessível que a gente não tem condições de aquilatar, né? E diante da beleza, da singularidade e sublimidade do convite de Jesus para nós, vinde a mim. Emmanuel pergunta, consegues ir? É uma pergunta que nos cala fundo na alma, né? Porque Jesus nos convida de braços abertos, como nosso maior amigo, a irmos ter com ele desde sempre. Mas em verdade, Cefrate, a gente precisa se perguntar se a gente tem conseguido ir, se a gente já consegue ir, se a gente vai, porque não basta a nós o convite do mestre, é preciso que a gente vá na direção dele. Essa é a direção linda, profunda do mentor espiritual de Chico, na obra, no capítulo 5, né? Ele nos remete a passagens evangélicas, nos mostrando que sempre os discípulos valorosos, os trabalhadores da primeiríssima hora do mestre, aqueles que se levantam como almas superiores na terra, eles vão ao Cristo com esforço. É com esforço, levantando-se de si mesmos, né, joelhos desconjuntados, e vão, como fosse aquele convite lindo de Jesus, quando ele caminha sobre as águas,
né? E Pedro quer ir até ele. E aí Pedro pede a ele, né, mestre, dá que eu vá até a tua presença. Jesus vinha, né? Os discípulos, se lembram como é que foi? Os discípulos se afastaram, né, num barco, né? Jesus havia ficado orando. Aí Jesus vai até eles. Eles até se assustam. Quando eles veem, já era crepúsculo, o mestre vindo andando nas águas. Quem seria? Eles reconhecem. E Pedro vê o mestre vindo caminhando, né? Sobre as águas. E aí fala para ele, mestre, permita-me ter contigo. Jesus fala, vem, né? O vinde a mim de Jesus para Pedro naquele momento é o vinde a mim de Jesus a todos nós, Cefrade, né? É o vinde a mim de Jesus naquele dia inovidável para a humanidade, né? Em que ele vem de Jerusalém para Galileia, o mestre, caminhando ali no lago de Genezaré, no mar de Tiberíades, né? Um lago, mas tão grande que parece um mar. E vê Pedro e André, seu irmão, arrastando as redes, né? Naquele dia, e ele se aproxima deles. E a narrativa linda de Humberto de Campos no livro Boa Nova fala que ambos os irmãos, Simão, que depois se chama Pedro, por se levantar como a pedra do cristianismo nascente, né? E André olham para ele, aquele sorriso que não passava. Eles que eram discípulos do Batista, né? Até aquele momento, quando deixam o Batista, todos deixam o Batista para seguirem Jesus, a pedido do próprio Batista. Mas ambos olham para Jesus de onde é que eles conheciam aquele sorriso lindo, aquele olhar amoroso e acolhedor, como a terra jamais houvera visto. Eles não sabiam, né, que eles haviam se encontrado com Jesus no astral superior, nas esferas mais altas, em tempos passados, combinando a missão, né? Mas eles olham para Jesus e é lindo aquele encontro, Cefrade, Humberto de Campos nos conta. Porque Jesus vem para eles, né, caminhando na praia, olha para os dois e fala, Simão, André. Primeiro, como que Jesus sabia o nome deles, né? Jesus nos reconhece a todos. No vinde a mim de Jesus para nós, Cefrade, ouça o seu nome, na acústica da sua alma. Jesus chamando você pelo seu nome e convidando, Jesus nos convida desde sempre a ir ter com ele. E ele fala, Simão, André, veja que coisa linda, eu venho da parte de Deus. Jesus poderia, gente, olha a singularidade, a beleza, a sublimidade dessa fala do mestre. Jesus, nosso Senhor, nosso guia, nosso modelo, governador da terra inteira, ele poderia falar o que ele quisesse, Frade. Mas ele fala, eu venho com humildade, né? É a humildade que marca o nosso pastor divinal. Ele diz, eu venho da parte de Deus. E os convido a irem comigo, serem pescadores de homens. Coisa linda, né? Na simplicidade, ambos deixam as redes. André fala, Senhor, te seguiremos. E Simão Pedro que fala, Senhor, lá na praia eu larguei o meu barco e junto a ti vou buscar outro mar, né? Então, assim, Emmanuel nos remete à lembrança desse convite, como de tantos outros, na história da cristandade, quando os discípulos velhos do Mestre foram a Jesus, levantaram, ou seja, o esforço deles. André e Simão, por exemplo, naquele momento, talvez não compreendessem, certamente não compreendiam naquele momento o tamanho da missão que os aguardava. Não compreendiam. Até porque quando Jesus os convida, Humberto de Campos fala, lá em Boa Nova, é o 3º capítulo, se não me falha a memória. Ele fala que vem estabelecer o reino de Deus na terra. E Simão Pedro fala, mas aqui em Tiberíades há tão poucas casas. Ou seja, eles nem compreendiam ainda a missão que Jesus trazia para eles. Mas eles vão, tocados no imo da alma, na ânima, neles, pelo convite amoroso e lindo de Jesus, né? Então eles vão para além do que eles não compreendiam, para além do medo, do temor, da ansiedade, das dificuldades todas, das críticas, eles vão. E aí Emmanuel nos remete a nós outros, né? Os cristãos da Era do Espírito, pelo menos nos candidatamos assim, né? Cristãos da Era Nova, espiritistas cristãos. Emmanuel nos rememora que para o convite de Jesus é preciso que a gente também vá, que a gente aceite, que a gente se levante. Apesar das dificuldades, não vamos ter dúvida, viu, Cefrade, que são muitas, serão muitas, os empecilhos para aquele que decide caminhar intimorado, corajoso, na direção do Mestre. Sempre haverá na estrada, né? Ora é a deserção dos corações amados, ora é o afastamento da pessoa querida, ora é a incompreensão daqueles que estão tão próximos
de nós, às vezes respiram o nosso hálito e não nos compreendem, não nos entendem, às vezes não aceitam as nossas escolhas. Ora é a dificuldade material que se interpõe diuturnamente, ora é a enfermidade física, limitando-nos a esfera de ação. Muitos desempenhos, muitas dificuldades para que ele decide caminhar com Jesus, mas é preciso que nos levantemos, como diz Joana de Anjos, com os joelhos conjuntados. Levantemos-nos, porque o convite de Jesus para nós não foi feito hoje, mas há 2000 anos e jamais passou. Levantemos-nos. Aqui na lição, Emmanuel também nos rememora outros trabalhadores que se levantaram apesar das dificuldades, né? Rememora Mateus, por exemplo. Jesus busca um publicano, né? O publicano era um funcionário público, cobrador de imposto, né? E que era muito mal visto no seio do povo judeu, porque ele retirava o tributo do povo judeu e dava para o Império Romano. Então, ele cumpria apenas a obrigação empregatícia dele, mas ele era mal visto no seio do próprio povo dele, né? E Emmanuel rememora o convite de Jesus para Mateus. Mateus, que era chamado Levi, né? Ele também mudou de nome, como Simão, estava sentado na coletoria de impostos. Jesus passa e fala para ele, Sefrate, aquela frase linda, 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 que nos emociona. É preciso que nos emocione, que toque na nossa alma, porque também, Sefrate, o convite de Jesus para Mateus é o convite de Jesus para todos nós. Ele se aproxima dele, Jesus se aproxima de Levi e fala, segue-me. E aí, Emmanuel nos lembra, nos rememora, que Mateus naquele momento deixa tudo. Deixa o emprego que ele tinha, a estabilidade financeira que ele tinha, o reconhecimento que ele tinha, social que ele tinha no seio do povo romano, que não era pouco, né? Mateus era muito instruído, tanto que ele não seria jamais contratado pelo Império Romano se ele não fosse um cidadão muito instruído. Basta a gente ver que o único evangelho sinóptico que tem de um contemporâneo de Jesus é o de Mateus, né? Porque Marcos e Lucas vieram depois, a partir da convivência com Paulo, e o evangelho de João não é um evangelho sinóptico. Sinóptico quer dizer, gente, que dá a cronologia passo a passo da vida de Jesus. O evangelho de João traz as passagens até com muita profundeza na comparação com outro evangelho, mas ele não é passo a passo, né? Tem as passagens que vão se mesclando. Por isso os evangelhos sinópticos são de Marcos, Mateus e Lucas. Mateus é o único evangelho, o único discípulo de Jesus que escreve um evangelho de sinóptico. Então ele era uma pessoa de profundo conhecimento da época, profundos estudos. Não importava o conceito social, a expectativa social para ele, as coisas mundanas, as posses materiais, nada disso preenche o coração dele. Jesus sonda aquela alma. Por que Jesus chama um publicano, né, para compor o colégio apostólico dele? Jesus sonda a alma de Levi como sonda de todos nós, desde sempre, né? Sinta-se reconhecido pelo Mestre Nazareno. Ele te conhece pelo seu nome, assim como ele fala, Levi, segue-me. Ele fala também o seu nome, chamando-o a segui-lo. Só que Emmanuel nos lembra que seguir Jesus não é tarefa simples. Significa levantarmos-nos, deixarmos para trás as expectativas dos outros com relação a nós mesmos, deixarmos para nós as questúnculas da terra que passam, com as quais nós estivemos tão aferrados por tantas vidas. Significa deixar para trás as vãs ilusões da terra, significa deixar para trás os sonhos, as quimeras terrenas, significa nos levantarmos como espíritos encarnados, embora na matéria densa, espíritos é o que somos, e abraçarmos um caminhar que é de renovação do espírito, um palmilhar que é de distribuição e não de recolhimento, né? Porque na verdade o espírito é aquele que ele distribui em termos de beleza, nunca seria aquilo que ele recolhe para ele mesmo, né? Vejam que a frase de segue-me de Jesus para Mateus é a frase segue-me para nós mesmos, né? Jesus nos convida a deixar para trás todo o impedimento, toda a dificuldade, a pensarmos, respondermos no hino da nossa alma, como consta do Evangelho, que te importa a ti, segue-me tu. É a fala de Jesus para nós, né? Que importa que o outro não nos compreenda, que importa que o outro não queira conhecer Jesus, que importa que o outro não entenda ainda a necessidade da renúncia, do sacrifício, do esforço, do trabalho, da alegria de servir, que te importa o outro. Segue-me tu. É o convite de Jesus para nós. Sigamos, Sefrate, enfim, Jesus. Porque o convite dele para nós não passa. Convite amoroso e lindo do nosso mestre a nós mesmos. É um convite que nos liberta, né? Que não nos aprisiona. É como o convite lindo de Jesus para Lázaro. Vamos lembrar? Lázaro no sepulcro, né? Envolto nas faixas.
as escrituras falam que já cheirava mal, porque ele havia entrado ali num estado letárgico, né? Não era morte aparente, né? O espírito não tinha se soltado do corpo, mas pelos padrões rudimentares da medicina da época, ele havia morrido, porque não tinha como fazê-lo voltar à vida com a medicina incipiente que existia, os parâmetros de vida e de morte também eram bastante incipientes, então para a medicina da época Lázaro havia morrido. Hoje a gente compreende que Lázaro estava no estado letárgico, né? Mas que ele morreria daqui a pouco, ele estava enterrado em uma tumba, sem se alimentar, sem água, desidratado, no calor do Oriente, e lá dentro, né, na umidade, sem ter reavivado as suas forças físicas, ele morreria daqui a pouco. Mas Jesus sabia que ele não morria, né? Não estava morto, né? Então, o convite de Jesus para Lázaro, Sefrate, é um convite para nós também, que muitas vezes dormimos, como Lázaro dormia na tumba, nós também muitas vezes estamos sendo aqueles que dormem, né? Como diz André Luiz lá nos Mensageiros, que são despertados pela prece de esmalha e acordam sem saber o que estão fazendo ali no plano espiritual. São pessoas que viveram a vida inteira desconectadas de si mesmos, dormindo, desencarnam e seguem dormindo. Não sejamos mais esses, tá? Não sejamos mais aqueles que dormem. Ouçamos na acústica de nossa alma, vibrar no imo da nossa alma, na nossa ânima, o convite de Jesus que não passa. Jesus fala para Lázaro, quando sabe do sepultamento dele, então chega lá, né, vê as irmãs de Lázaro, Maria e Marta, chorando, se compadece da dor delas e diz: Lázaro, sai para fora. Jesus convida Lázaro a vir, ao vinde a mim, que Emmanuel nos rememora aqui na lição. Mas Lázaro precisa ir. Lázaro precisa se levantar, talvez estivesse fraco, talvez estivesse combalido, sem forças, mas Lázaro se levanta, né? Não é possível que os espíritos façam por nós a tarefa que nos compete. Os espíritos, por mais que nos amem, nos protejam, são muitos espíritos que chancelaram nossa reencarnação, que acreditam nas possibilidades verdadeiras que temos, viu, Sefrate, de dar certo, de conseguir nessa vida, por tanto esclarecimento que temos, pela doutrina espírita que renova nossos sentimentos, nossos pensamentos, que nos dá a chance nova de refazer nossa história. São muitos os espíritos que confiam em nós, mas eles não podem fazer o trabalho por nós. Eles certamente estarão do nosso lado, quase nos carregando no colo, né? Nos incentivando, nos emulando para frente, mas é preciso que a gente se levante, é preciso que a gente tenha em nós o sentido do ir a Jesus, né? Que é o levantar-se de Lázaro dos sepulcros. Lázaro sai para fora. E Lázaro faz o movimento e vem para fora, vem para a luz do dia, vem para a luz da terra, que é Jesus. Vem para o sol das almas, como diz Bezerra, que é Jesus. Bezerra, de maneira linda, fala: Tu és, Senhor, o sol que nos aquece na terra. Tu és, Jesus, o sol de nossas almas. A vida inteira, Senhor, na terra louva-te, porque Tu és, Jesus, o nosso sol, o sol de nossas almas. É assim mesmo, né? Coisa curiosa na passagem é que Lázaro, ao sair fazer um movimento, Sefrate, e vir para fora, o que é que Jesus fala? Fala para desatar, para que te retirasse as ataduras dele, né? Que ele estava todo envolto em ataduras. Então Jesus fala: desatai-o e deixai-o ir. Olha que lindo, né? Que lindo. É preciso, viu, Sefrate, que a gente vá sempre na essência do ensinamento evangélico. Que a gente saia das superfície das palavras, onde já estivemos muitas vidas, perdidos na palavra, confundidos na palavra, na superficialidade do evangelho, né? E assim, nessa superficialidade a gente se perdeu. É preciso que a gente vá agora, enfim, quando as luzes e bênçãos do evangelho iluminam o nosso entendimento, o nosso coração, que a gente vá na essência do ensinamento, né? E compreenda a fala de Jesus, porque nenhuma fala do mestre é em vão. Nenhuma se perde. Quando ele fala, né, para aqueles que vão desatar Lázaro, desatai-o e deixai-o, o que ele está dizendo? Que ele tinha trazido, mas ele respeitava sempre, como respeita o nosso livre-arbítrio. Respeitaria sempre o livre-arbítrio de Lázaro. Deixai-o ir. Ir para onde, gente? Para onde ele quisesse, né? Jesus, embora o tenha trazido para fora, não o prende, não requisita, não exige, não solicita nada dele. Lecionando-nos que quando a gente puder, mercê de Deus, ajudar alguém também, ajudemos pela honra e pela alegria de servir. Mas deixemos a pessoa seguir os passos dela, o caminho dela. Como diz o Chico Xavier, mentor de nossa casa, deixemos a pessoa ser quem ela pode ser, quem ela consegue ser, quem ela quer ser, né? Desatai-o e deixai-o ir é uma prova de profundo amor de Jesus por Lázaro. Porque o amor verdadeiro, gente, o amor liberta, né? O amor verdadeiro, ele liberta a pessoa para ela ser feliz, não prende, não aprisiona, não amarra, né? Não circunscreve
o locus de ação dela, mas deixa pra ela ir, porque sabe que está certo de que os vínculos do coração, se verdadeiros, jamais se desfazem. Onde quer que as almas estejam, estarão sempre ligadas e conectadas, né? A gente vê isso de maneira linda ser frágil na obra Renúncia, né? Psicografia também de Emmanuel, do nosso Franciscano Xavier. Vejam vocês, Alcione estava num planeta que é em outro sistema solar. Porque não é a estrela do planeta onde ela estava, é a constelação de Sírios. Nem é aqui. O Sol não era a estrela do planeta dela. Ou seja, ela estava em outro sistema solar. E ainda assim, ela amava Pollux, que estava aqui na Terra. Ou seja, não era nem em outra cidade, nem em outro país, em outro lado do planeta, nem em outro planeta, de outro sistema solar, né? E ela nunca jamais deixou de amar Pollux. Então, assim, o amor verdadeiro, ele mantém-se nos corações como um vínculo daqueles que amam, né? E o amor verdadeiro não permite que as almas se afastem. Estarão sempre juntas e unidas por aquilo que é verdadeiro, que não passa, que são os vínculos do coração. Esses são os vínculos verdadeiros. Aquele amor que aprisiona, que prende, que é a pessoa próxima ali, amarrado não é amor, apego. É um equívoco. É um equívoco. Nossa, aqui na Terra, porque nós somos alunos muito recalcitrantes na lição e muito atrasados, né? Natural. Para quem habita um orbe expiatório, a condição é de aluno atrasado. Essa é a nossa condição, né? Porque a Terra é um orbe muito atrasado. Nós somos apenas um orbe expiatório ainda. Entenderam? Mas a linda lição, né? De Jesus. Para além do movimento de Lázaro, do esforço que ele faz para vir à luz, vinde à luz, né? Jesus o convida, ele vem. E Jesus o liberta. Desatai, deixa eu ir. Lindo. Esse também é o convite de Jesus para nós, tá? Para que caminhemos na direção da luz, Efrate, que ilumina a nossa alma, a nossa vida, o nosso coração, que ilumina a nossa estrada, os nossos sonhos, o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso querer na terra. E quando encontramos os caminhos de Jesus, os passos de Jesus, o Mestre nos liberta para sermos quem queremos ser, para fazermos como conseguimos fazer, da forma como quisermos ser. Que o amor de Jesus por nós é um amor profundamente libertador, da forma como ainda não conseguimos conceber, né? No nosso atraso evolutivo na Terra. O convite de Jesus para que possamos levantar e ir até Ele é o convite de Jesus para Ananias. Vejam que lindo. Ananias, vamos rememorar na história da conversão de Saulo de Tarso em Paulo, na estrada de Damasco. Vejam o que aconteceu. Jesus chega à estrada de Damasco. Saulo reconhece Jesus e fica cego diante da visão da luz, né? A percepção de que ele estava equivocado nas escolhas dele, afinal de contas ele estava seguindo ali a ferro e fogo, a lei mosaica, matando e perseguindo os cristãos. Ele encontra com Jesus naquela fala inesquecível. Quando o mestre fala para ele, Saulo, Saulo, por que é que me persegues? Né? Porque Saulo perseguia Jesus na pessoa dos pequeninos da estrada, né? Nós podemos fazer o bem para Jesus na direção dos pequeninos, mas também podemos ferir o mestre, é uma escolha da alma, né? Saulo cai em si e fica cego diante da visão da luz, né? Aí, só que ele era uma alma adestrada para o bem. Então, quando ele percebe o que ele tinha feito de errado, ele já fala, tateando na escuridão dele mesmo, né? Aquela cegueira, gente, era importante para Saulo de Tarso entrar dentro de si e refletir. É preciso que a gente também pare, reflita, busque o autoconhecimento para a gente reencontrar nossos caminhos quando a gente está equivocado, né? E aí, cego, tateando ali no deserto, ele pergunta a Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Essa fala linda de Saulo remete também ao ir a Jesus, que Emmanuel nos convida aqui, né? Quando ele compreende que é Jesus, ele se levanta, cego como ele estava mesmo, tateando na escuridão dele mesmo, e pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Ou seja, ele vai de maneira linda, valorosa, né? Jesus fala para ele que primeiro ele deveria ir a Damasco para ele ficar curado da cegueira, como ele ia trabalhar da forma como ele estava, né? Com a cegueira física. E aí fala para ele que vai. Então, eu queria falar para vocês que o vinde a mim de Jesus para nós é também o vinde a mim de Jesus a Ananias. Vocês lembram? Saulo de Tarso, só para a gente rememorar, estava indo para Damasco prender Ananias. Porque Ananias havia sido o conversor de Abigail, que era a noiva espiritual dele que já tinha morrido e que ele sofria muito por isso. Porque no coração orgulhoso dele ele não admitia que a noiva havia morrido cristã. Então, para tentar aliviar a dor no coração dele, ele queria ir lá perseguir Ananias, né? Ananias sabia, gente. Naquela época não tinha meio de comunicação como a gente tem hoje. Aliás, a palestra nesse momento é graças à evolução dos meios de comunicação, né? Que a gente está conseguindo fazer. Não existia nenhum meio de comunicação tecnológico, mas as notícias sempre andaram, né? Então, todo mundo em Damasco já sabia, as notícias iam a cavalo, inclusive. Todo mundo em Damasco já sabia que Saulo de Tarso estava indo lá para prender, para matar os cristãos, especialmente Ananias.
E aí Ananias está recolhido, gente, no quarto dele orando. Jesus aparece para ele na alma dele, no espírito dele, pela visão do espírito enquanto ele ora. E Jesus diz a ele: filho, Saulo de Tarso está na cidade. Porque Saulo já havia chegado, né? Ele foi com um ajudante, liberou o outro escravo que ele tinha e foi com o ajudante dela. Que depois ele libertou também. Ele compreendeu que todos eram seus irmãos, que não era correto isso, né? A escravização do homem pelo homem. Saulo transforma totalmente a vida dele após o encontro com Jesus, né? Graças a Deus. Foi um grande, valoroso trabalhador, o maior divulgador do cristianismo nascente. Jesus aparece para Ananias e fala: filho, eis que Saulo de Tarso está na cidade. Ananias fala: eu sei, Senhor. Na visão do Espírito. E aí Jesus fala para ele: filho, Saulo de Tarso está cego. Naquela época existia, gente, o tracoma, que é transmitido por um bacilo, mas a ignorância da medicina era muito grande. Achavam que era um mal, um deserto, uma praga, né? Então a notícia tinha chegado também que Saulo de Tarso havia chegado em Damasco cego. A princípio parecia uma bênção, né? Porque ele ia lá matar e perseguir e chegou cego, mas não. Jesus fala para Ananias: filho, Saulo de Tarso está cego? Ananias fala: eu sei, Senhor. E aí veja o que é o convite de Jesus para Ananias. Ele fala: filho, importa que vás a Saulo de Tarso e restitua-lhe a visão. Veja, Ananias não compreende, né, gente? Saulo de Tarso era o algoz. Estava matando todos os cristãos, perseguindo, torturando. Jesus pede que ele restitua a visão. O que Ananias fala para ele? Eis-me aqui, Senhor. E vai atender o pedido do mestre. Mesmo com o coração doído, né? Porque a dúvida o assolava, a inquietação, o não entendimento. Mas Jesus que chamou, ele vai. Esse é o vinde a mim de Jesus para nós. Que nos levantemos, apesar das dores da nossa alma, das dificuldades, das lutas que serão muitas, tá? Sefrate, não nos enganemos, não nos iludamos. As lutas para vencermos a nós mesmos, especialmente, portas dentro do nosso coração, especialmente, serão sempre muitas e renovadas, como diz André Luiz I do Chico. Dificuldade na terra para o cristão novo. Vencida a dificuldade, prepare-se, vem nova dificuldade. É assim mesmo, os desafios nos colocam mais fortes, aumentam a nossa couraça da fé, nos robustecem moralmente, nos tornam criaturas maiores e melhoradas. Viu, Sefrate? Os seres que ainda não somos. Mas, meu Deus do céu, 2000 anos, da vinda linda de Jesus à Terra, já temos condições de ser, né? A luta no bom combate, como nos convida Paulo de Tarso, a renovação da nossa fé, o esforço no bem, o esforço intimorado para irmos a Jesus, nos transformará nos erros, Sefrate, no concurso dos séculos, nos séculos vindouros, se Deus quiser, nos seres humanos, como diz André Luiz de primeira classe. Aquelas criaturas que ainda não somos, mas já temos condições de ser. Caminhemos nessa direção. Caminhando aí para os nossos minutos finais, eu queria lembrar a vocês, Sefrate, que do vinde a mim de Jesus, a Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila, que é considerada santa pelos irmãos católicos, porque era uma religiosa mística. Na verdade, ela era médium e produzia muitos efeitos físicos. E também ela tinha muitas potencialidades anímicas. Então, por exemplo, a potencialidade anímica que ela tinha era se desdobrar. E ela vivia o êxtase, ou seja, ela subia para esferas espirituais muito altas. O corpo ficava adormecido e ela subia muito altamente. Né? Isso é uma capacidade anímica. Desdobramento dela sonambúlico. Né? Aí ela via espíritos, então se tornava mediúnico. Mas em êxtase, porque ela ia em lugares muito altos, não usuais para criaturas terrenas como nós, né? Uma alma muito evoluída. O chamamento de Jesus para ela, Sefrate, é o chamamento para todos nós. Teresa d'Ávila descobriu na caridade a salvação dela mesma. Né? Não é possível sermos pessoas de uma era nova na Terra, regeneradas, sem descobrirmos que é a caridade que deve nos mover todos os dias, entendendo caridade como amor em ação, caridade no verbo, caridade no pensar, caridade no fazer, caridade inclusive no doar materialmente, né? Nas proximidades do convento dela, havia comunidades de risco muito pobres. E ela fazia muitas doações materiais, né? Aprendendo a amar e servir incessantemente, né? Nós que somos espíritas temos nosso lema: fora da caridade, nossa salvação, né? Não é fora da igreja, tá? Não é fora do templo, não é fora do centro, é fora da caridade. Imprima caridade no seu dia, tá, Sefrate? Todo dia, gente. Amar, servir, fazer, onde você estiver. Sempre é possível fazer algo por alguém em algum lugar. Sempre. Todos os dias sem falta, todos os dias importam. Não esquece disso, tá? Nunca mais, Sefrate, desvalorizar a hora, desconsiderar o minuto. Todo minuto é momento da gente pensar, estudar, fazer, aprender, refletir, melhorar. Entenderam? Então, ela era uma alma profundamente caridosa.
consta da sua biografia que um dia Teresa d'Ávila foi levar uns mantimentos para uma população que ficava após um rio, fosse uma população ribeirinha, né? Após um riacho. E aí o meio que ela tinha era ir a pé, né? Então ela pega os mantimentos e vai levar nesse lugar, ela mesma. Quando ela vai atravessar o riacho para chegar nessa comunidade que era meio que ribeirinha ali, vem uma tromba d'água. Era época de chuva, a água ficou represada em alguns galhos, quando estourou veio a tromba d'água. E ela estava bem atravessando o riacho nessa hora. Aí a água veio com muita velocidade, com muita violência, com muita força, e soltou logo uma sacola. Uma sacola de donativos, ela segurou com a mão ali, não podia soltar, pensando na população que precisava do alimento, do leite, do pão, né? Ela começa a se bater nas pedras, nos cascalhos, que vinham com muita violência, segurando na sacola, né? E aí se machuca toda, fica toda enlenhada, começa a sangrar assim o braço e a perna, com muita luta, segura na sacola. Ela consegue chegar do outro lado do riacho, né? Se joga do outro lado do riacho, toda machucada, toda molhada, né? E aí faz uma oração, agradecendo a Deus, porque ela havia conseguido. Apesar de todos os desafios, sem contar os impedimentos, né? Como diz Paulo de Tarso numa carta aos Hebreus, deixe de lado todos os impedimentos e corra a carreira que lhe compete correr. Ou seja, vá adiante, não fique contando as dificuldades. Sefrate, se a gente for contar as dificuldades nesse mundo de transição, a gente nem levanta de manhã. Porque são muitas dificuldades, inclusive emocionais dentro da gente, dificuldades à nossa volta, no mundo onde estamos inseridos, dificuldades de toda a ordem, sem contar as dificuldades, avança. Teresa d'Ávila se ajoelha então na grama do outro lado do riacho e faz em espírito uma oração agradecendo a Jesus. Nesse momento ela vê o mestre em espírito, né? Sua visão espiritual se dilata e ela vê Jesus. Teresa d'Ávila viu Jesus. E aí Jesus fala para ela: vê, filha, como meus filhos na terra, aqueles que decidem me seguir, enfrentam dificuldades que não são poucas. E aí ela em espírito também responde: eu sei, mestre. Eu sei de todas as dificuldades, Senhor. É por isso que os tem na terra ainda tão poucos. A fala de Teresa d'Ávila deve nos emocionar, porque precisamos ser corajosos para os desafios, né? Os seguidores velhos de Jesus já foram poucos na terra, dispostos a sair da letra, irem para a vivência do ensinamento, que exige que nos reformemos, que nos transformemos, que façamos o bem, o que é bom, o que é melhor, todos os dias sem falta. É preciso que nós nos candidatemos, enfim, viu, Zefrade, a trabalhadores de Jesus na terra. 2000 anos passaram descendo ali dentro do mestre à terra. É preciso que aceitemos agora o convite de nossa alma, na acústica de nossa alma, do vinde a mim, dele, que não passa, que jamais passou, que é para cada um de nós, que é individual, e consigamos responder: eis-me aqui, Senhor. Apesar de mim mesmo, mestre, das minhas dificuldades, das minhas capacidades, da minha completa incompetência para o bem, das vezes, Senhor, em que eu poderia ter acertado e errei. Apesar de tudo isso, conta comigo, Senhor. E sigamos, como diz Paulo, a carreira que está posta. Sigamos dando um passo de cada vez, mas avançando sempre. Todos os dias importam nessa caminhada. Queria encerrar pedindo a Jesus que nos abençoe, amigos, nesse propósito de sermos bons, de sermos melhores, de conseguirmos, apesar de nós mesmos, apesar das nossas dificuldades, seguirmos-lo todos os dias da nossa vida. Jesus nos mantenha de pé nesse propósito de nos melhorarmos, de nos transformarmos, hoje, também amanhã e sempre. Obrigada, amigos.